Então, vamos lá? Olha só, hoje mais cedo, nos stories, eu coloquei algumas questões, né? Fiz algumas enquetes. E quem respondeu mais agora pro final da tarde, se bem que quem respondeu mais cedo também deve estar muito parecido, porque eu olhei no início da tarde, eu olhei só agora no final da tarde. E o sim, assim, era tipo sempre mais de 90% das pessoas disseram que já vivenciaram aquelas situações que eu coloquei lá, que eram situações como desânimo ou medo de enfrentar o dia. Sabe aquele momento que o despertador toca e você dá aquela encolhida em posição fetal na cama, falando não quero acordar porque eu não quero enfrentar o dia que virá. Ou que você se pega encolhido embaixo do chuveiro, chorando, pensando: para onde vai a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Quem sou eu? Para onde vou? Essa é uma das situações que eu botei lá na enquete de hoje. Outra situação, se você já se pegou 100% voltado para o trabalho por longos períodos de tempo, muitos anos, em que toda a sua energia, o melhor da sua energia, inclusive, é voltada para o trabalho, de forma que você tem pouco tempo para outras coisas. Pouco tempo para a família, pouco tempo para o lazer, pouco tempo para não fazer nada. A outra pergunta foi se você já se sentiu distante das pessoas que você ama. Se você já se sentiu emocionalmente distante das pessoas que você ama, mesmo convivendo com elas e às vezes dentro da mesma casa. E se você já teve aquela sensação de se sentir esgotada ou esgotado emocionalmente, de que como se a vida fosse um rolo compressor de obrigações, de responsabilidades, e você tá ali o tempo todo, só tentando desviar desse rolo compressor. Esses foram alguns exemplos de sensações que nós podemos ter ao longo da vida. Eu já tive várias delas e já tive todas essas ao mesmo tempo, inclusive. E aí fica a primeira lição da nossa live. Todos esses sinais, eles dizem muito mais sobre a nossa autoestima do que o que a gente acha sobre a nossa aparência física, por exemplo. A nossa cultura, gente, ela é uma cultura que, por algum motivo, a autoestima ficou muito associada a se achar bonito ou bonita, fisicamente. Só que isso é um grande equívoco, tá? É um equívoco que, vamos dar o benefício da dúvida, que é um equívoco que aconteceu aí meio por acaso, mas o fato é que é um equívoco que é muito lucrativo para muitas indústrias, né? É muito lucrativo para diferentes tipos de indústria, principalmente as indústrias de procedimentos e de questões relacionadas à beleza, que nós achemos que a nossa autoestima está relacionado a se tornar mais bonito ou se tornar mais dentro de um padrão pré-estabelecido, né? E aí nós consumimos mais cremes, procedimentos estéticos, nós consumimos mais bens, porque a gente acha que a nossa autoestima vai estar ligada de repente ao que eu tenho. Então existe uma indústria toda aí que é bem forte, que faz questão de que você não se sinta bem com a sua autoestima. Não se engane, né? Existe todo um lucro, existe toda uma galera que lucra muito se a sua autoestima estiver lá no pé. Então, não vai divulgar a autoestima como ela merece. E aí ela vai sendo associada sempre a questões muito externas. Ou aparência física, ou ao tanto de dinheiro que eu tenho, ou ao carro que eu tenho, ou ao tanto de viagens internacionais que eu faço. E a todas essas bobagens que no final das contas são muito legais e a gente pode usufruir disso. Eu sou uma pessoa que gosta muito disso, gosto de conforto, eu gosto de viajar, gosto dessas coisas todas, mas eu sei que tudo isso é uma bobagem, que isso não compõe quem eu sou de verdade. E existe todo um mercado para isso. Então, a primeira lição dessa live é: autoestima não é um reflexo da sua aparência física. Se existe alguma correlação que nós podemos fazer, essa correlação é invertida. Ou seja, se você tem uma boa autoestima, uma autoestima saudável, a probabilidade de você se aceitar mais, inclusive fisicamente, é maior. A probabilidade de, com uma boa autoestima, você se sentir bem, se sentir à vontade na própria pele, é muito maior, tá?
Então, assim, na verdade, o se sentir bem na própria pele, como eu disse, ele é uma consequência de uma autoestima saudável. Mas se você tiver uma autoestima ruim, você pode estar dentro de todos os requisitos de beleza pregados pela nossa sociedade e você vai se achar horrorosa. Temos vários casos disso, assim, não precisa nem estar no universo terapêutico, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Mas não precisa nem estar no universo terapêutico, a gente vê isso o tempo todo aí, traduzido em disfunções alimentares, por exemplo, de meninas absolutamente dentro do padrão, com depressões fortíssimas, tentando manipular a imagem. Os filtros do Instagram ajudam nessa distorção, que é uma beleza, né? Nem sei se pode falar mal do Instagram no meio da live, quem sabe o robô me derruba, né? Mas enfim, então essa distorção toda que vai acontecendo, ela vai fazendo com que a gente associe as duas coisas. Mas se a gente pode fazer alguma relação na verdade, você se sentir bem com o que você vê no espelho é uma consequência do trabalho que você fez de autoestima. Você se sentir bonito não vai te garantir uma autoestima saudável. Você se achar bonito ou bonita não vai te garantir uma autoestima saudável. E aí vocês vão me perguntar, então, Ediane, o que é autoestima? Primeira coisa que nós vamos entender é que a autoestima é uma necessidade psicológica humana. É uma necessidade de um senso de identidade forte, que não significa rígido. Prestem minha atenção, eu estou falando de forte, mas é importante que ele seja flexível. Forte é uma coisa, rígido é outra. Mas autoestima é uma necessidade psicológica que é composta por um senso de identidade forte, pelo nosso alto valor, sim, mas principalmente pela nossa capacidade de lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Principalmente nesse momento atual, se a autoestima é um tema absolutamente importante em qualquer situação, nesse momento atual que vivemos, onde nós não temos diretrizes claras, as informações são contraditórias, nós temos inseguranças das mais diferentes ordens, inseguranças quanto à nossa saúde, quanto à saúde das pessoas que a gente ama, inseguranças financeiras, inseguranças do que virá e do que acontecerá amanhã. Ter um senso de identidade forte e você se sentir capaz de dar conta dos desafios que a vida te apresenta se torna absolutamente essencial, se torna necessidade de primeiro socorro, tá? No ano passado, eu fiz algumas lives, eu às vezes olho para baixo para ver a hora, às vezes olho para lá para baixo para ver meu roteiro para eu não me perder, porque senão eu vou falando e emendando um assunto no outro, que falo muito, né? Então, e aí não deixo de abordar coisas importantes que eu quero lembrar de falar para vocês. No ano passado, eu fiz uma série sobre autoestima, sobre os pilares da autoestima, baseadas no trabalho do Nathaniel Branden, que foi um psicólogo e psiquiatra, estudioso da autoestima. Ele passou mais de 40 anos estudando o tema autoestima. E a gente falou sobre os pilares de autoconsciência, de regulação, a gente falou de várias coisas. Eu não vou voltar nesse aspecto agora, depois está lá no IGTV, quem quiser aprofundar sobre autoestima, dá uma passada lá. Porque hoje a ideia é, o que a autoestima tem a ver com as minhas emoções? O que regular minha emoção interfere na minha autoestima? Mas, para que todos nós possamos estar na mesma página do livro, nessa live, eu preciso retomar o conceito do Nathaniel, porque é o conceito com o qual eu trabalho. Eu preciso retomar o conceito dele de autoestima, que é baseado em 2 componentes. Primeiro, ele vai dizer que a autoestima tem a ver com 2 componentes principais. O primeiro é a confiança que nós temos na nossa capacidade de pensar, de sentir e na nossa habilidade de dar conta dos desafios básicos da vida. Quais são os desafios básicos da vida? Cuidar de si próprio, se sustentar em todos os aspectos, se desenvolver física, emocionalmente, espiritualmente, inclusive, amar e ser amado, pertencer. Todos esses aspectos são aspectos básicos da existência humana. Mais pra frente eu vou falar dessa história de cada... Não vou entrar em cada um deles, mas eu vou falar do quanto que eles interferem nas nossas emoções e na nossa autoestima. Então, o primeiro aspecto da autoestima tem a ver com a nossa capacidade de acreditar que nós somos capazes, de que nós podemos, nós somos hábeis para dar conta disso, desses desafios básicos da vida, tá?
Segundo componente é aquela confiança no nosso direito de existir e de sermos felizes. É aquela certeza que nós temos o direito de ocupar os espaços que ocupamos, de estar onde estamos, de que nós temos a sensação do nosso alto valor, de que nós merecemos colher os frutos dos nossos esforços e que nós podemos estabelecer as nossas necessidades. Esse é o segundo componente da autoestima. Tá? Ou seja, esse segundo componente vai ter muito a ver com limites, colocação de limites, vai ter muito a ver com autoconsciência e com consciência, de uma forma geral, e vai ter muito a ver com autoaceitação. Autoaceitação, sim, está ligada à autoestima. Mas a gente fala muito isso, às vezes, no dia a dia, você precisa se aceitar mais, autoaceitação, mas o que é esse negócio de autoaceitação? Como é que a gente se aceita? A gente vai pro espelho e fica falando, eu sou maravilhosa, né? Todo dia, olá, você é muito bonita. Nada contra as afirmações positivas. Em algum aspecto, eu até uso de afirmações positivas no meu trabalho, com algum grau, né? Porém, elas não serão suficientes para mexer na sua autoestima, porque o que está sustentando a sua autoestima, o pilar que está ali embaixo, não tem a ver só com um comando que faz você acreditar naquilo que está saindo da sua boca. Tem a ver com você acreditar no que você faz. E para acreditar no que você faz, você precisa de uma coisa que é coerência entre pensar, sentir e agir. Quanto mais coerência você cria entre pensar, sentir e agir, mais autoestima você vai ter, tá? E aí vamos entrar com a história da regulação emocional na parada, porque falei do senso de identidade forte. Para construir um senso de identidade forte, nós precisamos criar uma habilidade, que é a habilidade de lidarmos com as nossas emoções. Se a gente desconfia da nossa própria habilidade de lidar com as nossas emoções, a gente não consegue construir um senso de identidade forte. Tá? E existe uma emoção em especial que ela vai interferir muito na autoestima. Adivinhem qual é? Coloquem aí pra mim. Bárbara tá falando de coerência entre pensar, sentir e agir. Muito bom. Isso mesmo, Bárbara. O Vlad, que alguns de vocês conhecem, que é meu professor de yoga, ele fala, uma vez eu falei isso, né, numa live com ele falou, você sabe que isso, né, tem um mestre hindu que falava já disso e tal, e contou a história, e aí ele contou uma história que quando tem um assaltante, por exemplo, com uma arma apontando para você e falando, me passe os seus pertences, você passa. Não porque você está preocupado com exatamente o que pode, o que não, ou o que não pode acontecer. Você passa porque você entende coerência naquela pessoa que está com a arma na mão. Você sabe que se ele está dizendo que pode atirar, a probabilidade dele fazer isso é muito grande, porque ele é coerente com o que ele está falando. Então, quando a gente fala em coerência entre pensar, sentir e agir, a gente não está falando nem do ponto de vista moral, minha gente. Não tem moral envolvida. Tem a ver só com você ser coerente entre o que você pensa, o que você fala e a forma como você age e como você vive, né? E aí ele conta essa história falando que essa coerência nos dá poder. Então você passa as suas coisas para assaltante, naquele momento ele tem poder, não porque ele tem uma arma na mão. Ele tem poder porque você sabe que ele tem coerência. Que a probabilidade dele atirar, se ele está dizendo que ele vai atirar, é muito grande, tá? Então essa coerência nos dá poder. Poder de quê, Diane? Poder da gente perante a gente mesmo. E é só esse poder que a autoestima precisa, porque a autoestima é a reputação que nós criamos acerca de nós mesmos. Beleza? Falei de emoção, falei que lidar com as emoções faz parte do processo da autoestima. Tem uma emoção especial que a gente precisa lidar. Quando a questão é autoestima, e alguns de vocês já colocaram aí, essa emoção é o medo. Baixa autoestima tem relação direta com medo. O próprio Nathaniel, ele vai falar uma coisa muito interessante, ele vai falar, quanto maior, eu trouxe até anotada a frase dele, quanto maior é o terror de uma criança, e quanto mais cedo esse terror é experimentado, mais difícil se torna desenvolver um senso de identidade forte e saudável.
Então, a nossa experiência de medo, principalmente nos primeiros anos da vida, e como esse medo foi regulado, se é que ele foi regulado, vai interferir muito no processo de desenvolvimento da nossa autoestima ao longo do tempo. E para entender um pouquinho melhor disso, a gente vai pincelar agora, rapidamente, uma coisa que se chama Teoria do Apego, de John Bowlby. Esse psiquiatra e psicólogo londrino, ele nos ajuda a entender uma coisa que acontece nas nossas primeiras relações. Porque quando a gente nasce lá, bebezinho, nós não temos capacidade de cuidar de nós mesmos, né? Nós precisamos de alguém que nos cuide, nós precisamos de alguém que nos alimente, nós precisamos de alguém que nos proteja dos perigos. À medida que nós vamos crescendo, se tudo der certo, nós começamos a aprender a cuidar de nós mesmos, tanto física quanto emocionalmente. Porém, a grande contribuição do Bowlby é que as nossas primeiras aulas de autocuidado acontecem a partir das nossas primeiras interações, a partir de como nós fomos cuidados pelos nossos cuidadores, que pode ser pai, mãe ou quem fez esse papel, tá? O Bowlby, ele diz também que a criança ela é meio programada para escolher um adulto, ou no máximo alguns poucos adultos, com os quais ela vai estabelecer a sua comunicação natural. Ela vai desenvolver aquela comunicação natural. E é essa relação, que é o vínculo estabelecido nessa relação, que ele vai determinar algumas questões relacionadas à segurança. Então ele vai dizer que esse vínculo ele pode ser um vínculo seguro ou um vínculo inseguro. Porque as crianças, elas têm uma capacidade gigantesca de perceber pequenas sutilezas de expressão facial, de sons, de ritmo, de movimentos. Então, essa capacidade sensorial, nos primeiros cuidados que nós recebemos, elas vão determinar qual é o tipo de vínculo e qual é o tipo de comunicação natural que se desenvolve entre criança e cuidador. Tá? Isso é o vínculo primário de apego, da teoria do apego. Quanto mais receptivo é o adulto, quanto maior é a sintonia emocional que existe entre a criança e o adulto que a cuida, maior a probabilidade que essa criança desenvolva formas, no futuro, saudáveis de reagir às pessoas e às situações à sua volta. Tá? Ele fazia um estudo, para vocês entenderem um pouco de uma forma, né, prática, ele conduziu essa pesquisa por mais de 5 anos, né, e aí fazendo diferentes tipos de observações sistemáticas. Uma delas ele fazia em parques, vendo mães, né, cuidadores com as suas crianças. Oi, Vitor, um abração forte para você também. E aí, uma das coisas que ele observou nesses parques londrinos é que ao chegarem as mães se sentavam e começavam a conversar entre elas. E as crianças ficavam soltas e elas naturalmente iam para a exploração. Elas iam para a conexão entre elas próprias, crianças, e para a exploração do parquinho, do ambiente, da situação que estava acontecendo ali. Mas de vez em quando, observando sistematicamente, aí como eu falei, ele conduziu esse estudo por mais de 5 anos com diferentes tipos de observação, crianças de diferentes estágios, de diferentes ambientes, eu estou citando só um para vocês. Com o tempo, essas crianças que iam para a exploração, de vez em quando, olhavam para trás, para ver se a mãe continuava ali. E aí, à medida que elas checavam que a mãe continuava ali, que elas tinham um lugar de retorno, elas voltavam para a brincadeira, para a criatividade, para a imaginação. Que isso vai muito próximo, muito ao encontro do que diz a teoria polivagal hoje, né? Que quando nós estamos com o nosso sistema nervoso regulado para ter segurança, nós somos automaticamente direcionados para a exploração, para a criação, para as conexões sociais, que é onde a nossa autoestima faz toda a diferença, já que a gente falou lá no começo que a autoestima é a nossa confiança de que a gente pode dar conta das situações da vida. As situações da vida envolvem essas dimensões, tá? Então, essa capacidade, nessa pesquisa do Bowlby, quando a criança via também alguém se aproximar diferente da mãe, ela saía correndo para encontrar a mãe. Para quê? Para ter a certeza de que ela ainda detinha a atenção. Eu estou pegando um pequeno exemplo desse estudo para mostrar que se a gente aprendeu que existe um ponto seguro
de retorno, um vínculo de apego seguro, que eu estou emocionalmente sintonizada com aquele vínculo, eu posso separar e voltar? Porque para a criança é muito importante aprender a separar e aprender a retornar. Porque isso faz com que as crianças entrem numa sintonia das próprias necessidades, tá? Faz com que elas comecem a aprender a regulação das próprias necessidades e aprender diferenças. Então, o apego seguro, não confundam com a segurança de estar o tempo todo junto, atendendo todas as necessidades, as vontades. Crianças precisam de limites, tá? Apego seguro não é isso. Apego seguro é quando existe, como eu falei, uma sintonia emocional em relação àquele criador e aquele cuidador e aquela criança, que faz com que ela tenha a segurança de saber para onde ela pode voltar, saber que ela pode separar, boa noite, Emerson, e saber que ela pode ser diferente do outro. Saber quais são as necessidades dela, reconhecer as necessidades dela. Vamos pegar um exemplo com bebês. Bebê pequeno não tem a capacidade de autorregulação emocional, né? Então ele sente dor, ele chora, ele faz cocô, ele chora, ele sente fome, ele chora, ele sente sono, ele chora. O choro é a manifestação, né? A expressão emocional do bebê para todas as sensações, inclusive aquelas que têm a ver com questões emocionais, né? Com a alteração do batimento cardíaco, com a alteração da respiração, que são alguns dos sinais fisiológicos que acompanham as nossas emoções, por exemplo, a emoção de medo. O bebê não consegue regular isso, então ele usa uma expressão única para tudo, que é o choro. Quando você pega o bebê, o que normalmente a gente faz? O bebê tá chorando, a mãe pega e faz, dá aquela balançadinha, não é mesmo? Né? Põe aqui, você naturalmente faz isso, até quem não é mãe. Né? Se eu pego um bebê aqui, que eu não sou mãe, eu vou naturalmente dar aquela balançadinha, porque é instintivo nosso, isso. Né? Eu vou tentar acalmar aquele bebê, ninando ele de alguma forma. Por que esse instinto existe? Porque à medida que eu faço esse movimento com aquele bebê, eu estou ajudando o sistema corpo-mente daquele bebê a entrar em regulação de novo. É um movimento que ajuda a acalmar o sistema nervoso daquele bebê. E esse acalmar vai ser acompanhado de uma regulação novamente do batimento cardíaco, de uma regulação da respiração, que vai fazer a criança muitas vezes parar de chorar. Então, você está fazendo nesse momento com aquele bebê uma heterorregulação. Você está regulando a emoção dele. A gente sabe fazer isso muito bem e instintivamente com bebês. O que acontece na nossa vida? Onde começa a dar problema? Que a gente começa a crescer e aí nós somos jogados em um mundo que nos exige cada vez mais que, ao invés de que a gente consiga fazer o que faziam conosco quando éramos bebês, a gente consiga fazer com a gente mesmo, a gente é exigido a estar em um estado de alerta constante, né? Nós vamos sendo exigidos a tolerar cada vez mais estados de alerta constante. E a gente perde essa capacidade natural de autorregulação que a gente aprende lá, bebezinho, tá? Essa capacidade de regulação que a gente aprende lá, com o apego seguro, faz com que nós ganhemos a habilidade de diferenciar o que é uma situação nociva e prejudicial para nós, do que é uma necessidade que eu tenho naquele momento, do que é favorável para mim, nas diferentes situações. Perder essa conexão é extremamente prejudicial, porque eu perco a afinação com as minhas próprias sensações, com as minhas próprias emoções, de forma que muitas vezes eu vou ter dificuldade de prover o meu autocuidado. Muitas vezes eu vou ter dificuldade de diferenciar o que eu devo, o que eu não devo comer, por exemplo. Muitas vezes eu vou ter dificuldade eu sei que eu preciso tomar tanto de água porque eu tô, sei lá, com um problema renal e eu não vou tomar a tal da água. Porque eu perdi essa afinação sutil com o meu sistema corpo-mente, que conversa conosco a partir das nossas sensações e das nossas emoções, tá? Ok, aí vocês vão falar, Diane, beleza, você falou aí que a criança, se tem esse apego seguro, ela então tem mais chance de desenvolver na vida relações onde ela sabe diferenciar quais são as necessidades dela, quais são as necessidades do outro, ela sabe identificar as diferenças com mais facilidade, ela sabe saber o que ela tolera, o que ela não tolera.
E ok, não tivemos, somos aqui todos adultos, eu falo para um público de adultos, não tivemos esse apego seguro lá atrás. Então se você está aí do outro lado da tela e como eu, não desenvolveu um apego, teve uma experiência de apego inseguro, que não significa que os seus cuidadores e os seus pais não amavam você, não gostavam de você. Eu estava numa família em que eu fui uma gravidez muito esperada, né? Só que existia um contexto ao redor do que acontecia ali que fez com que o meu processo de vínculo seguro não fosse realmente bem estabelecido, tá? Então não tem a ver com seu pai ou sua mãe te amarem muito, tem a ver com todo um contexto e uma percepção daquela situação. Tudo bem, eu não tive essa parada. E aí agora o que acontece? Que eu tô destinado a ter uma baixa autoestima para o resto da minha vida? Não, minha gente, a necessidade de apego, ela nunca diminui. Nunca diminui. A maioria das pessoas não suporta viver distante do convívio humano por muito tempo. Quem não se liga às outras pessoas pelo trabalho, pelas amizades, pela família, vai buscar outras formas de vinculação. Como, por exemplo, o adoecimento, a justiça, as brigas judiciais, as brigas na família. Qualquer coisa é melhor do que a sensação de isolamento e não pertencimento, que é uma sensação para nós que mexe com a nossa questão de sobrevivência, tá? Que eu já falei disso em outras lives. E aí então, se esse vínculo seguro não foi desenvolvido lá atrás, o que a gente tem que fazer? Como adultos, você pode proporcionar para você mesmo aquilo que você não recebeu quando criança. É aí onde os processos terapêuticos começam a ficar gostosinhos e interessantes, quando a gente descobre que ninguém vai vir me salvar e tirar a minha dor. Que eu estou lá esperando um salvador que arranque a minha dor, me sentindo coitadinho de mim, que a minha família fez isso comigo, fez aquilo comigo. E aí, quando você tira a alma da infância, que eu fiz esse post essa semana passada, já não lembro mais, você tira a alma da infância e você percebe que eu não tive isso lá atrás, mas hoje eu posso fazer isso por mim. E aí começa o processo de reestruturação da tua autoestima. Quem teve lá atrás, eu não posso negar que quem teve isso lá nas primeiras experiências de vida vai ter uma vantagem para a vida toda? Vai, gente. Não tem jeito. Vai. Essas pessoas terão uma vantagem para a vida inteira e a vida é isso aí. Quem não teve vai ter que correr atrás dessa parada, né? E isso pode ser feito de várias formas. Muitas vezes você vai precisar mais de uma forma, inclusive, para conseguir chegar a esse lugar que a gente precisa chegar na autoestima, que é esse lugar de regulação emocional, onde a gente consiga lidar com medo. É o lugar da segurança. Por isso eu falei de apego seguro lá na infância. Porque o que a gente precisa chegar é o lugar de como eu retomo a minha segurança, que não significa não sentir medo, mas sim como eu retomo a minha segurança a partir de situações que me colocam em risco, em perigo, ou que me deixam inseguro de alguma forma, né? Então, se eu tenho uma insegurança tremenda de falar em público, se eu tenho uma insegurança tremenda de sair com pessoas que eu não conheço, de ir para um encontro amoroso, e isso chega num nível que eu não consigo me controlar, eu vou naturalmente buscar regulação externa. Se eu não consigo fazer autorregulação emocional, eu vou precisar de regulação externa, que aí vai vir ou na forma do álcool, do vício, da comida, do excesso de trabalho, vai vir de várias outras formas. É você buscando formas externas de fazer a regulação que você não aprendeu a fazer pelo seu próprio sistema. Tá? Que passos? Eu falei que hoje eu ia dar dicas. Tenho 5 minutos para dar dica, para a gente interagir um pouquinho. Dicas para começar esse trabalho de autorregulação. Eu falo, né, gente? Às vezes até eu fico cansada da minha voz. Tem que diminuir um pouco o tom, porque às vezes até eu fico cansada da minha voz. Primeiro, corpo. Tem que trazer o corpo pra parada. Desenvolver. E aí a gente entra num lugar onde o corpo é importante pra autoestima, que não é o corpo do espelho, que eu olho no espelho. Tem nada a ver com espelho, inclusive. Tudo que você não precisa para esse tipo de corpo que eu vou falar agora é de espelho. Porque você vai olhar para esse corpo para dentro dele, não para fora dele. Tá? Mas, para começar a estabelecer uma regulação
emocional que vai interferir na minha autoestima, que vai dar um upgrade na minha autoestima, eu preciso trazer o corpo para a jogada. Eu preciso desenvolver um relacionamento amistoso com o meu corpo. E isso significa integrar todos os meus sentidos. Visão, audição, tato, olfato, equilíbrio. Lembra que eu falei do balançar da criança? Lembra que eu falei de ritmo? Que as crianças têm uma facilidade de identificação de expressões faciais, de ritmo, de sonoridade. Tudo isso são aspectos que ajudam na nossa regulação desse sistema nervoso. Ou vocês acham que é à toa que todas as civilizações, desde as mais tribais e antigas até as mais atuais, têm uma forma de manifestação de arte, uma forma de manifestação de fé e um alucinógeno, né? Uma birita, uma erva, um negócio que te faz uma alteração de estado de consciência. Porque na alteração de estado de consciência eu tenho o quê? Eu tenho ampliação dos sentidos. A minha consciência amplia e a minha sensibilidade sensorial aumenta. Não é à toa que desde as civilizações mais tribais até as mais atuais a gente tem isso. Esses 3 elementos. Porque são 3 elementos que o humano descobriu que ajudam no seu equilíbrio, na sua regulação, ajudam ao humano a entender quem ele é. Tá? Por isso que a arte é tão importante. Porque ela trabalha com ritmo, por isso que a dança é muito importante, porque ela trabalha com equilíbrio. Quando a gente vai para um balanço, por exemplo, eu estou na dança e eu estou com um ritmo. Né? Na psicologia afrocentrada, na psicologia produzida em África, se trabalha muito com a questão do ritmo, né? Com o tambor, com o pé, com a pisada, porque é uma forma de regulação exatamente igual a que a gente estava fazendo com o bebê aqui, ó. Né? Eu começo a entender que se eu faço modificações no meu corpo, eu modifico coisas que estão acontecendo dentro dele. Tem toda uma produção hormonal que vai acontecer aí diferente. Tá? Então, afinar essa sintonia é um primeiro passo para a gente trabalhar com autoestima. Tá? E isso pode acontecer de várias formas. Desde formas terapêuticas, né? Uma das abordagens que hoje eu uso muito, que é a terapia somática, o curso de regulação, eu vou trabalhar muito com isso, com a regulação emocional a partir do corpo, né? Uma das formas que eu uso como eu falei, a terapia somática e também, né, algumas outras teorias agregadas, onde a gente trabalha práticas específicas que envolvem integração corpo, mente, espírito, para fazer esse nível de regulação. Tá? Então existem terapias, quando a gente está falando de um nível de desregulação gigantesco, existem terapias específicas para isso. Porém, todo mundo pode fazer isso. Eu, durante muitos anos na minha vida, busquei de uma forma inconsciente regular meu sistema nervoso, que era absolutamente desregulado, absolutamente em estado de alerta, hipervigilante o tempo inteiro. Era assim que eu vivia, hipervigilante, o tempo todo em estado de alerta, o tempo todo assustada e achando que eu era tímida. E eu era, na verdade, só assustada. Tá? E aí, durante alguns anos, sei lá, acho que os últimos 10 anos da minha vida, eu fui intuitivamente buscando algumas atividades. Claro que eu faço terapia há muitos anos também, mais ou menos esse tempo. Mas junto com a terapia, eu ia sempre buscando coisas que integravam e me traziam para o corpo. Né? Eu fiz teatro. Teatro, sim, é uma forma de regulação. Depois a gente faz uma live sobre isso. Eu fiz dança. Eu fiz surf. Eu fiz... o que mais? Fiz diferentes tipos de atividades que tinham um lugar que sempre eu estava trabalhando com corpo, com ritmo e com equilíbrio. Então, em terapia, por exemplo, muitas vezes eu identifico isso e sugiro coisas, né? Assim, eu vi que tem várias pessoas aqui, não várias, mas eu vi algumas pessoas aqui na live hoje que fazem acompanhamento terapêutico comigo. Não sei se vai ter alguma nesse caso, mas assim, eu já indiquei fazer kickbox, de fazer um Muay Thai, já indiquei fazer polydance, já indiquei fazer yoga. Depende do tipo de regulação que a gente está querendo buscar, né? Porque a terapia ela é muito importante, mas não são 50 minutos por semana, 1 hora por semana, ou quinzenal, ou o que quer que seja, que vão resolver a sua vida. O trabalho principal é entre sessões. E aí você vai ter, como eu falei, buscar se apropriar do seu autocuidado
e buscar formas de se autorregular. E uma dessas formas é afinar a sintonia que você tem com o seu corpo. E você faz isso através dessas diferentes atividades. Podem ser atividades, como eu falei, de dança, podem ser atividades de luta, podem ser atividades de esporte, podem ser atividades que trabalham mais questões energéticas, como o tai chi e o yoga. Aí vai depender do que a gente está falando, né? Do que a gente está buscando regulação. Uma outra coisa, pode ser o teatro, como eu falei, né? O surf, pode ser muita coisa. Outra coisa, à medida que você ganha essa afinação, você consegue escutar o seu corpo melhor. Porque uma das grandes tragédias que a gente faz quando a gente se desregula é a gente perde essa sintonia e a gente não consegue ouvir os sinais do nosso corpo, né? E aí eu como quando eu não tô com fome, eu demonstro tristeza quando eu tô com raiva, né? Eu demonstro raiva quando eu tô com inveja, eu começo a confundir o meu sistema emocional, porque eu não consigo fazer essa diferenciação. E eu começo a tratar sintomas por eles próprios. Por exemplo, você precisa começar a prestar atenção em sintomas como dor crônica nas costas e no pescoço, enxaqueca, problemas gastrointestinais de uma forma geral, síndrome do colo irritável, fadiga crônica, algumas formas de asma. E uma lista que eu poderia citar aqui de sintomas específicos que, se você identifica em você, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, encontrar um bom médico que te acompanhe nessas situações. Que isso é uma outra coisa que quando a gente está com essa dissintonia, a gente tem dificuldade até de fazer isso. A gente identifica o sintoma, mas a gente não procura auxílio. Por quê? Porque eu fiquei lá atrás desconectado com o meu autocuidado, com a minha capacidade de cuidar de mim mesmo. Lembra? A capacidade de cuidar de si próprio é uma das que põe tijolinhos na autoestima, tá? Live você falando de teatro seria um sonho, tá? Vamos providenciar. Eu vou fazer uma live daqui, dia 1º, com um grupo de teatro que eles me chamaram pra fazer um comentário de um espetáculo, eu vou fazer. Depois eu divulgo pra vocês. Então, essa dissintonia com o corpo faz com que a gente acredite que nós não somos capazes de cuidar da gente mesmo. Então, muitas vezes a gente identifica o sintoma e nem vai buscar entender aquele sintoma. Se automedica, faz várias outras coisas. Então, a primeira coisa principalmente esses sintomas que eu falei agora há pouco para vocês, você precisa de um médico de confiança que possa te avaliar e te acompanhar. Segunda coisa, o médico vai tratar da dor nas costas, do pescoço, da enxaqueca. Todas essas coisas, nós sabemos que tem um sistema emocional atuando em cima delas. E não precisa ser da área de saúde para saber disso. Todos vocês sabem, provavelmente todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento sabem disso. Sabem que tem alguns tipos de sintomas físicos que têm um caráter emocional muito forte. Tanto é que a gente fala gastrite nervosa, né? Você fala, eu estou com gastrite nervosa. Aí o que você faz? Você toma remédio para gastrite, então ao invés de buscar a causa do nervosismo. Você tem que tomar o remédio para gastrite e fazer a alimentação indicada para tal? Com certeza, sem dúvida alguma. Só que, paralelamente a isso, você precisa entender o que esse sintoma veio te comunicar. Todos os nossos sintomas físicos são uma conversa do nosso corpo com a gente. Então, reafinar essa sintonia com o corpo significa começar a ouvir o que o corpo está dizendo para nós, através de sintomas. E aí a gente começa a discernir quais são as nossas necessidades, sabe? O que eu devo e o que eu não devo comer. Que tipo de movimento eu devo e que tipo de movimento eu não devo fazer. Eu começo, à medida que eu afino isso, eu começo a recuperar a capacidade que eu não desenvolvi lá atrás, simplesmente de cuidar de mim mesmo. Por isso que a autoestima tem sim muito a ver com o autocuidado. Por isso que movimento é interessante para a autoestima, fazer atividade física é interessante, mas não é porque você vai ficar com um corpo bacana. Primeiro porque vai liberar ali um monte de hormônios interessantes que vão te fazer clarear muitas coisas, né? Vai ter uma dopamina ali, uma coisa interessante já. E segundo porque você começa a afinar
afinar a regulação com esse templo. Estamos numa realidade encarnada, material, minha gente. Você precisa trazer a alma para o corpo. Senão, não vai ter jogo. Quanto mais desconectado você estiver, menos autoestima você terá. Você precisa estar conectado com as suas sensações, com as suas emoções. Então, além disso que eu já falei até agora, um outro tipo de trabalho interessante. Começar a fazer essa relação entre sensações e emoção, né? É muito interessante porque tem algumas pessoas lá em terapia que, quando começa a terapia, é um dos treinos que eu faço quase que com todo mundo. É treinar a fazer associação de emoção e sensação. Quase que independente da causa que vem buscar terapia, quase todo mundo, salvo uns poucas exceções que vêm bem reguladinhas, quase todo mundo passa por esse treino. E no começo é muito difícil, assim, é uma afinação que a pessoa fala, não consigo responder essa pergunta. Quando eu pergunto, o que você sentiu no corpo nessa situação? Você estava lá brigando com o seu namorado ou discutindo com a sua mãe ao telefone, o que você sentiu no corpo? Ela, não sei responder isso. Aí, se não consigo responder a sensação, ir para o sentimento, então tá muito distante, né? Porque é de baixo para cima. E aí, com o tempo, a gente usa várias estratégias para treinar isso. Com o tempo é muito curioso, porque as pessoas chegam e contam a situação e já contam incluindo essa informação. Isso é muito interessante de ver, porque a mudança vai acontecendo na frente dos nossos olhos. E aí muitas pessoas chegam na sessão e contam, não, porque eu estava lá numa discussão com a minha mãe, ou estava numa discussão com o meu marido, com a minha esposa, e aí a pessoa me falou que eu estava sendo muito displicente com tal coisa, ou que eu era muito preguiçosa, e na mesma hora, eu sei que você vai me perguntar o que eu senti no corpo, na mesma hora me deu uma pontada aqui, o meu maxilar travou. A pessoa começa a incluir essa informação, né? É muito interessante. Eu vou ler um comentário aqui porque ele foi maior e me chamou a atenção. Minha psiquiatra me disse que você precisa de 3 coisas fundamentais: medicamento, terapia e exercícios físicos. O medicamento, eu diria que ele é corretivo, né? Você precisa quando o resto não deu certo, né? Mas ele tem o seu lugar e muitas vezes é muito importante, tá, gente? O problema é que a gente está numa sociedade que banalizou a medicalização, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Terapia todo mundo precisa, atividade física todo mundo precisa, só que eu diria que a gente precisa muito mais que as nossas crianças, desde que cedo, fossem ensinadas, ao invés de ficar sendo ensinadas trigonometria desde cedo. Não que trigonometria não seja importante, é muito, mas as pessoas vão escolher se vão trabalhar com isso ou não no futuro. Relacionamentos, saúde, autocuidado, a gente não escolhe, né? Igual as outras profissões. Então, autoconhecimento, autorregulação, comunicação, relacionamentos, respiração e alimentação deveriam ser matérias do jardim de infância até a faculdade, né? Porque é isso que a gente precisa saber para viver, na verdade, para não precisar chegar no medicamento lá na neuropsiquiatra. Ponto 2, vamos lá, o que mais que a gente tem que fazer para regular as nossas emoções? Lembra que eu falei que as crianças, quando estavam lá no parquinho brincando, tarará, se sentiam seguras porque a mamãe está aqui atrás, iam parar, exploração e parar, conexão social. Regulação emocional se faz a partir de conexões sociais, né? E aí muito mais uma vez as teorias mais novas incluem esse lugar que é um lugar de que os nossos relacionamentos determinam a nossa saúde. A escola que você sonha de abrir, exatamente, né? Essa escola, quem sabe eu já falei isso em outras lives, né? Que eu sonho de abrir uma escola que vai ensinar só essas disciplinas, só essas matérias aí. E sexualidade, a gente tem que incluir também, que é importante. Que também é outra que dá muita confusão na cabeça das pessoas, que a gente fica achando que é uma coisa à parte da gente, é uma coisa que a gente precisa muito dessa energia muito bem saudável circulando no nosso corpo. Mas vamos voltar para as conexões sociais. Então, conexões sociais ajudam demais na nossa regulação emocional, tá, minha gente? Por isso que todas essas atividades que eu citei, que eu fui buscando meio que intuitivamente, fui pro teatro, fui para aula de dança de salão, fui para aula de dança do ventre, fui para aula de surf. Daqui a pouco eu estava fazendo um grupo de leitura não sei o que lá.
elas não tinham só um aspecto de regulação física, elas tinham um aspecto de conexões sociais. Essa troca com diferentes tipos de pessoas, ela é altamente reguladora. Então, e essa não é uma habilidade que tem que ser nata, tá? É outra coisa que a gente confunde, que eu nasci com habilidade de relacionamento. Tem gente que nasceu? Tem gente que nasceu, minha gente. Mas é muito pouco. A maioria de nós aprende habilidade de relacionamento, tá? Então, essa é uma habilidade que precisa ser aprendida. Só que como a gente também não tem isso lá na escola, né? Não é matéria obrigação. Desenvolver habilidade relacional não é matéria obrigatória lá na nossa escola, a gente abre mão disso. E aí a gente fica cheio de medo. Voltamos lá para a história do medo. Ficamos cheios de medo, inseguros na hora de nos conectar com outras pessoas, que é o que vai ajudar na nossa autoestima, inclusive. Porque todas aquelas capacidades que eu falei lá, de que são importantes para uma boa autoestima, elas só acontecem em relação a. Elas só acontecem na relação com o outro, tá? Então, desenvolver a habilidade emocional é muito importante. E aí, o que acontece com o nosso medo que eu não soube como lidar? Muitas vezes, ele vai assumir uma fachada de agressividade. E aí, eu monto lá aquela capa de agressividade para encobrir o meu medo de me conectar e de me relacionar. Ou eu fico distante, frio, anoréxico, emocional, que já passei por essa fase também. E vou cada vez me tornando mais sozinha, cada vez me isolando mais, cada vez mais perdendo tempo diante da TV, atrasando a minha possibilidade de desenvolvimento relacional e, consequentemente, de regulação emocional. Porque é nas diferenças que a gente consegue entender o que é seu, o que é meu, o que é uma necessidade minha, que precisa ser atendida, o que é uma expectativa que eu estou colocando em cima de você. Qual é o limite que você não pode ultrapassar? Eu só consigo ter essas noções quando eu estou em relação com outros, não é um cálculo que eu estou sozinha na minha cabeça. Então, buscar conexões sociais, outra coisa que quem faz terapia comigo, chega em determinados momentos da terapia, não é para todo mundo, mas tem um determinado momento da terapia que eu falo, agora vai procurar grupos, comunidades para você se integrar. Vai procurar um grupo de leitura, de dança, do que você gostar, porque o que você precisa nesse momento é treinar conexões sociais. Muito comum falar isso. Porque isso também vai alterando aquela nossa sensação de que ficou lá atrás de insegurança, e eu vou associando sensações positivas e de bem-estar e de tranquilidade às minhas conexões. Isso ajuda muito na minha autorregulação, ajuda muito na minha autotranquilização em relação aos contatos sociais, né? Então, ansiedade social, uma situação... ansiedade social não vou nem entrar porque tem que fazer uma live sobre isso, vamos fazer depois. Mas assim, eu tenho uma dificuldade, fico muito nervoso no contato com outras pessoas. Em alguma instância, isso está dizendo de uma desregulação do meu sistema nervoso. Então, eu preciso primeiro trabalhar a desregulação e aí, aos poucos, encontrar ambientes onde, de uma forma segura, eu possa ir para as conexões. Para que essas conexões sejam associadas a novas emoções, diferentes daquelas que ficaram associadas no passado. Tá? E aí, a gente começa a entrar sintonias. Então, assim, eu preciso de sintonia física, eu preciso de sintonia com o meu espaço, com o meu corpo interno, com o meu corpo externo e com as outras pessoas ao meu redor. Eu preciso de sintonia com o cotidiano, eu preciso entender que tudo é ritmo, que tudo é movimento e que se conecta. Nisso estão envolvidos todos os ritmos sensoriais do cotidiano, incluindo os cuidados que você faz com a sua casa. Cozinhar, limpar e dormir, se levantar. Tem dificuldade nessas coisas? Você está falando de um apego emocional lá na infância, né? Tem muito a ver com como você ficou atachado lá no que alguém precisaria cuidar de você. Então, quando você entende que essas coisas são rítmicas e você assume o seu autocuidado, isso vai se refletindo, inclusive, nesses cuidados do dia a dia. Tá? Então, assim, se eu consigo fazer esses meus cuidados do dia a dia, cozinhar, limpar, cuidar do meu ambiente,
né? Proporcionar um ambiente agradável e digno para mim mesmo. Eu já dei esse exemplo em alguns momentos, né? Em lives do ano passado, eu acho. Que é, a sua casa hoje, ela tá de uma forma que você ficaria tranquila em receber alguém? Ou se batesse alguém de surpresa na sua casa, você ia ficar um pouco desesperado, né? Falar, ai meu Deus, tem que arrumar tudo. Então, por que você não proporciona para você esse ambiente que você proporciona para o outro? Nós somos uma interação com o nosso ambiente o tempo inteiro, gente. Então, a capacidade de autorregulação é a capacidade também da gente começar a proporcionar pra gente mesmo aquilo que a gente está acostumado a proporcionar pro outro. Se eu vou receber uma visita, eu não arrumo o quarto para essa visita, eu não arrumo, sei lá, a casa. Então, por que você não faz isso pra você mesmo? Arruma a sua casa externa, arrume a sua casa interna, tá? Possibilidades de conexões sociais no cenário de pandemia. Eu tenho indicado muito, Nairo, muito boa pergunta. Vou parar para responder porque é muito boa pergunta. A pandemia é uma questão muito importante. Eu fiz uma live só sobre lidando com as emoções em tempo de pandemia, porque a pandemia veio, nesse aspecto da conexão social, ela veio para massacrar a gente. A gente perde aí uma possibilidade muito interessante. O que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei hoje no Stories. Não dá para ficar lutando com uma realidade que se apresenta. A pandemia é uma realidade posta. Maior que a gente. Não dá para falar, meu Deus, não queria estar em pandemia porque eu quero fazer conexões sociais. Porque a minha terapeuta me mandou fazer conexões sociais e agora essa pandemia está atrapalhando a minha vida. Eu voltei para o mesmo lugar lá de que eu não consigo cuidar de mim mesmo, né? Então, primeiro, aceitar a realidade. Estamos em pandemia, as conexões estão limitadas. Dentro dessas limitações que nós temos, quais são as minhas alternativas? Por exemplo, eu estou fazendo yoga online, né? Eu estou fazendo yoga online e é um yoga de turma. Eu participo de alguns grupos que não tem a ver com trabalho, que é só de coisas divertidas, digamos assim. Não sei se eu já posso falar essa hora. De coisas divertidas e para troca de informação, para conhecer novas pessoas, tá? Tem cidades que conseguem com alguma segurança promover alguns grupos presenciais, por exemplo, de trilha, né? Aqui no Rio tem alguns grupos de trilha, mas aí você tem que avaliar toda a questão da segurança do momento, né, que a gente tá. Mas é buscar, dentro do que a gente tem disponível, o que a gente pode fazer. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês, e que eu fiz durante todo o semestre passado, é uma forma de fazer a minha regulação emocional. Vocês me ajudam demais na minha regulação emocional. Porque esse papo que a gente bate aqui, que a gente bate nos stories, que a gente bate por directs, que eu tô bem atrasada, quem tá esperando a resposta do direct, tá atrasado o negócio lá, mas vai chegar. É uma forma de conexão social que me ajudou muito a atravessar 2020, sabe? Então a gente vai ter que buscar formas criativas. E aí é isso, gente. Se nós estamos nos sentindo regulados, nós conseguimos ir para exploração e para criatividade. Criatividade e intuição é um dos temas. Eu queria que criatividade e intuição estivesse ganhando. Quase manipulei o resultado, mas não dei conta de manipular. Falei, não vou fazer isso. Porque eu queria que criatividade e intuição tivesse, né, ganho ou ganhar, não sei qual é o português aí. Porque é um tema que eu gosto muito. Mas eu vou trazer esse tema. Porque momentos como esse a gente precisa usar de criatividade para manter as nossas conexões, para nos manter perto uns dos outros da forma que é possível, que é viável. Claro que perder o toque faz muita diferença, perder o abraço, perder o balanço do corpo físico faz muita diferença, Por isso que a gente tem que criar alternativas para lidar com isso, tá? Pra gente finalizar, agora eu tô com um plano de fazer violão. Acho que eu vou fazer violão online, porque aí tem ritmo também. Tô com esse projeto aí de... Todo ano eu tenho que aprender uma habilidade nova, e essa habilidade nova tem que ser psicomotora. Ela tem que envolver o corpo. Isso que eu falei pra vocês, já fui pro SUP e esse ano eu tô achando que eu vou me empreitar aí no negócio de tocar violão. Que eu gosto muito, tô querendo... Se tiver algum professor de violão aí disponível pra ajudar a gente já faz esse jabá. Mas voltando aqui sobre essas formas de regulação, então, conexões sociais.
E por fim, gente, a partir do momento que você começa a confiar em você mesmo, e isso vem a partir das realizações e da ampliação da consciência, que significa nada mais nada menos, o que é a tal de ampliação de consciência? Nada mais nada menos do que você se conectar com o momento presente. Vamos simplificar dessa forma nesse momento para o que a gente precisa. Quando você aumenta a sua conexão com o momento presente, as meditações ajudam muito nisso, né? Yoga ajuda muito nisso. Eu aumento a minha percepção, é uma ampliação da minha percepção daquele cenário. É como se aquela minha lente que era desse tamanho, ela abrisse, virasse uma grande angular. Eu aumento consciência e eu consigo aumentar a confiança em que eu posso realizar coisas. À medida que eu aumento essa capacidade de realizar coisas, à medida que eu vou para a prática e consigo pequenas realizações, eu preciso comemorar as minhas conquistas. Eu preciso desenvolver um tipo de orgulho de mim mesmo. Tá? O Brandon, ele usa uma frase que eu trouxe daqui para vocês, que ele fala: o orgulho é a recompensa emocional pela conquista. Não é um vício a ser superado, mas uma virtude a ser alcançada. A gente está falando aqui de um orgulho que não é o orgulho de sou orgulhosa, não peço desculpas. Isso aí é outra parada. Tá? A gente está falando do orgulho no sentido de estou orgulhosa da minha realização. Aquele orgulho que você fala, caramba, eu dou conta disso, eu fiz isso. Você comemora as suas conquistas. Tá? Isso faz muita diferença dentro da nossa autoestima. Como a gente já está com um tempo um pouco grande, o último eu vou falar só citar, depois se for o caso a gente volta nesse assunto, que é limites, tá? Então assim, seguindo no checklist da autoestima, é preciso aprender a estabelecer limites. Para estabelecer limites, eu também preciso de ampliação de consciência, porque eu também preciso identificar o que é uma necessidade minha, o que é uma expectativa, o que é necessidade do outro, o que não é, quais são os meus limites físicos, mentais, emocionais e espirituais, e quais deles eu mesmo violo. Quando eu, por exemplo, fico assistindo série da Netflix no sofá até meia-noite, sabendo que eu preciso acordar às 7 da manhã, eu tô violando um limite físico meu. Eu tô mandando uma informação pro meu inconsciente de que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tô diminuindo a minha autoestima. Tá? Quando... Bárbara tá pedindo, resume o checklist autoestima, please. Vou resumir no comentário, Bárbara. Acho que fica mais fácil depois, tá? Eu ponho lá no comentário do post o resuminho. Então, a primeira coisa que eu preciso entender de limites é quais são os limites que eu mesma violo. Os meus limites que eu mesma violo. Físicos, emocionais, quando eu tô muito chateada com alguém e a pessoa me pergunta, você tá chateada? Eu falo, não, tá tudo bem. Deixa pra lá. Tô violando o limite emocional meu. Antes de cobrar que os outros respeitem os meus limites, eu preciso primeiro saber quais são os meus limites e eu mesma preciso respeitá-los. E isso vai fazer toda a diferença na nossa autoestima. Tá, minha gente? Limites espirituais, como eu falei, né? Porque estamos falando aqui dentro de uma abordagem que nós entendemos o humano conectado ao divino. Como quer que você conceba divino. Não importa. A gente não está falando de religião, a gente está falando de espiritualidade. Tá bom? Então, limites é uma coisa que vai ser muito importante no processo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Tem 3 perguntas e a gente já tá com 1h10 de live. O que a gente faz? O que eu faço? Primeira vez por aqui, então não é pergunta. Vamos botar essa aqui para eu conseguir ler, que eu não tô conseguindo. Ixi, não consegui ler de novo. Boa noite, gostaria de saber se quando essa sensação de segurança for quebrada na infância, peraí. Na infância pode... Não veio o resto da sua pergunta, Andréia. Infelizmente. Faz o seguinte, cortou a sua pergunta na caixinha, nem na caixinha aqui de dentro eu tô conseguindo ver. Ela só vai até aqui. Eu gostaria de saber se quando essa sensação de segurança for quebrada na infância, quando acontece o quê? Não tô conseguindo ver. Então, vamos fazer o seguinte, coloca a sua pergunta no post da live, no comentário da live, que eu vou respondê-la lá. Tá bom? As outras acho que foram respondidas. Vou dar uma olhadinha rápida nos comentários. Foi muita coisa, né, minha gente? Vocês estão meio tontos? Eu tô um pouco tonta.
deixa salva, deixa gravada, sempre tem esses pedidinhos, né? Eu vou deixar, essa eu tô boazinha também. Mas eu vou começar a fazer umas lives que eu não vou deixar gravada, tá? Já vou avisando logo. Vai ter aí algumas lives que eu não vou deixar gravadas. Vamos aprender a viver o momento presente. Quem está aqui agora está, e quem não tá, não tá. Vamos parar de também querer tudo, conservar tudo. Nossa sensação de controle, nossa necessidade de controle. Vamos deixar agora de vez em quando também umas coisas assim. Viva o momento presente, tá aqui era porque era pra tá, não tá é porque não era pra tá. Vamos aceitar o momento presente, tá bom? Quando nos sentimos emocionalmente distantes da família, Jéssica tá perguntando. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, Jéssica, mas isso tem várias questões, aí precisa mergulhar na história individual da pessoa. Né? Grupos de trilha me ajudaram muito. Você tem duas coisas na trilha, né? Você tem conexão social e você tem regulação fisiológica. Gente, conexão social virtual temos, é o que dá pra fazer no momento. A gente vai tentando umas forminhas meio alternativas. Nesse é o que dá, né, gente? Até a gente poder sair pra rua, se abraçar todo mundo. A gente tá querendo, né? Isso. Por isso, vamos fazer a nossa parte pra gente chegar lá, né? A despeito de qualquer coisa. Vamos fazer a nossa parte. Educação emocional na escola educação emocional na escola, acho que tinha que ter. Faz uma live de respiração. Gustavo, você me deu uma ideia. Eu não vou fazer uma live de respiração não, mas eu vou chamar uma pessoa que tem um trabalho específico com respiração. Quando eu falei do síndrome do colo irritável, eu também pensei em uma outra pessoa, um gastro amigo queridíssimo que pode falar sobre isso, os fatores emocionais disso. E agora você falou da respiração, pensei a mesma coisa. Eu tenho um amigo que trabalha com isso. Eu vou chamar ele como convidado para falar sobre respiração. Ele vai falar com muito mais propriedade do que eu. Teremos live com convidados em breve, inclusive. A gente já tem alguns confirmados. Tá bom? Massagem para relaxar, ajuda muito. Ok, minha gente, eu acho que eu vi os principais comentários. Já temos aí 21h13, já tá tarde para né? Então, eu vou finalizar essa live com uma mensagem que eu trouxe aqui, que é do Nathaniel Branden, que foi a pessoa que eu mais citei. Várias coisas que eu trouxe, vários conteúdos que eu trouxe hoje aqui são de vários tipos de trabalhos, inclusive da prática. Maravilhoso como sempre. Beijo, meu amor, Marcos. Mas tem conteúdos de outros autores também. Mas como o tópico principal era autoestima, eu trouxe uma frase dele pra gente fechar. O pessoal que tá falando de comunidade, uma das minhas propostas também com essa turma que eu vou abrir de regulação emocional é a gente formar uma comunidade, uma tribo. A gente está formando a nossa tribinho aqui, né? Que estamos juntos toda terça-feira, a gente já tem essa tribo e a gente vai ter uma outra tribo específica para discutir regulação emocional, para discutir processo de autoconhecimento, noite escura da alma, que são processos que normalmente nos levam para uma sensação muitas vezes de solidão, e agora no momento de distanciamento social, isso fica mais forte. Então essa turma também vai ter ali uma comunidade específica, onde a gente vai poder trocar muito, onde eu quero conhecer cada um pelo nome, enfim, vai ser bem legal. Mas vamos terminar. A Melinha, não consigo terminar, né? Eu fico lendo os comentários, não consigo terminar. Ana tá falando, me chama. Ana, vai ser uma turma aberta, vai ter inscrições, só que tem vagas limitadas. Eu vou abrir as inscrições, vão ter, sei lá, 30, 40 vagas. E aí fechou. Fecharam as inscrições. Quando será a próxima live? Toda terça, tá, Melinha? Terça-feira, 20 horas, estamos aqui. Até segunda ordem. Vamos lá, gente. Finalizando com Nathaniel Branden. Ele diz para nós o seguinte: a necessidade de autoestima do ser humano acarreta a necessidade de um senso de controle, falei de controle agora há pouco, sobre a realidade. Mas nenhum controle é possível em um universo que, pela própria concessão, contém o sobrenatural, o miraculoso e o sem causa. Um universo no qual se está na misericórdia de fantasmas e demônios,
internos. Ele está falando aqui de fantasmas e demônios internos, com os quais devemos lidar. Não com o desconhecido, mas com o incognoscível, ou seja, aquilo que a gente não consegue conhecer. Nenhum controle é possível se o homem propõe, mas um fantasma interno dispõe. Nenhum controle é possível se o universo, você como seu universo, for uma casa mal assombrada. Então, vamos desassombrar o nosso templo e sejam felizes. Beijo, até semana que vem. Esqueci como encerrar a live. Aqui.